Pontos notáveis da reta. Para se falar nos pontos notáveis da reta, será necessário relembrar alguns pontos que se encontram em determinadas posições no espaço geométrico. Comece pelos pontos em nível zero, ou seja, no plano horizontal de projeção, que têm cota nula. Estes pontos, por terem cota nula, a sua projeção frontal localiza-se no eixo X. Se a sua projeção horizontal se localizar para baixo da X, significa que é um ponto com afastamento positivo. Se a sua projeção horizontal se localizar para cima do X, significa que é um ponto com afastamento negativo. Os pontos no φ0, ou seja, no plano frontal de projeção, têm afastamento nulo e, por terem afastamento nulo, a sua projeção horizontal localiza-se no eixo X. Se a projeção frontal destes pontos se localizar para cima do eixo X, significa que são pontos com cota positiva. Se localizar para baixo do eixo X, significa que são pontos com cota negativa. Será também necessário relembrar os pontos nos beta 1,3 e beta 2,4. Estes pontos, em valor absoluto, têm afastamento e cota iguais. Os pontos do beta 1,3, uma vez que é um plano bissetor, 1 que passa pelo primeiro diedro, 3 que passa pelo terceiro diedro, estes pontos do primeiro diedro têm as duas coordenadas positivas e no terceiro diedro têm as duas coordenadas negativas. Deu-se como exemplo o ponto A do primeiro diedro e o ponto B do terceiro diedro. Ao representar estes pontos pelas suas projeções, verifica-se que estas são simétricas relativamente ao X. Os pontos no beta 2,4 podem pertencer ao segundo diedro ou ao quarto diedro. Os do segundo diedro têm afastamento negativo e cota positiva. Os do quarto diedro têm afastamento positiva e cota negativa. Ao representar estes pontos pelas suas projeções, verifica-se que estas são coincidentes. Pode-se então começar a falar dos traços da reta, ou seja, os pontos notáveis da reta. Estes pontos são a interseção da reta com os planos ν0, que é o plano horizontal projeção, φ0, que é o plano frontal projeção, beta 3 e beta 24. Quando uma reta interseta um plano, define um ponto. Analise as três situações que aqui se apresentam e verifique-se o movimento da reta e os pontos que ela vai determinando ao intersetar os planos. Em todos os exemplos, a reta inicia o seu percurso e interseta o plano horizontal de projeção. Este ponto chamamos sempre ponto H e chama-se traço horizontal da reta. Traço horizontal porque interseta o plano horizontal de projeção. Continuando o percurso, no primeiro exemplo, a reta interseta o beta 1,3. No segundo e terceiro exemplo, a reta interseta o beta 2,4. O ponto do beta 1,3 chamamos o ponto Q, que é o traço da reta no plano bissetor dos diedros ímpares, e o ponto no beta 2,4 chamamos o ponto I, que é o traço da reta no plano bissetor dos diedros pares. Pode substituir este termo bissetor dos diedros ímpares por beta 1,3 e plano bissetor dos diedros pares por beta 2,4. Continuando o percurso, a reta interseta o plano frontal de projeção. Este ponto denomina-se por ponto F e diz ser o traço frontal da reta. Traço frontal porque interseta o plano frontal de projeção. Por último, o primeiro exemplo interseta o beta 2,4 no ponto I e as outras duas retas, o beta 1,3 no ponto Q. Começo com o exemplo de definir a reta A através do seu traço horizontal. Por ser traço horizontal, localiza-se no plano horizontal de projeção, logo é um ponto de cota nula, ou seja, H2 localiza-se no eixo X. Esta reta pode também ser definida por um outro ponto, pelo ponto Q, ponto notável da reta no beta 3,
o traço da reta no bетão 3 e, por ser um ponto do bетão 3, as suas projeções são simétricas relativamente ao x. Tendo dois pontos definidos da reta, unindo as projeções homónimas, ou seja, unindo as projeções horizontais, determina-se a projeção horizontal da reta, unindo as duas projeções frontais, determina-se a projeção frontal da reta. Para determinar os restantes pontos notáveis, que são o traço frontal e o ponto I, ou seja, o traço da reta no beta 24, quando a projeção horizontal interseta o x, determina-se a projeção horizontal do traço frontal da reta, F1, e posteriormente F2. Do ponto I, ou seja, o traço da reta no beta 24, como as suas projeções são coincidentes, terá de se localizar na interseção das duas projeções da reta. Um outro exemplo pode ser definida a reta através do ponto I e o ponto F. Tendo estes dois pontos definidos, traçam-se as projeções da reta. Ficam por determinar o traço horizontal da reta e o traço da reta no ponto Q, onde a projeção frontal da reta A2 interseta o X, localiza-se H2, ou seja, a projeção frontal do traço horizontal da reta. Posteriormente, determina-se a projeção horizontal deste traço horizontal. Unindo as duas projeções H1-F2 através de uma linha auxiliar, esta linha auxiliar, ao intersetar o eixo X, determina o Q0, ou seja, o ponto onde se localiza a linha de chamada do ponto Q. Sabendo a localização da linha de chamada ponto Q, determinam-se as projeções do ponto Q, que é o traço da reta no bетão 3. Terceiro exemplo, a reta é definida pelos seus traços, horizontal e frontal. Faltam ainda determinar os traços da reta no beta 3 e no beta 24. No beta 24, quando as duas projeções se intersetam, sabe-se que se localizam aí as projeções do ponto I. O ponto Q pode também ser determinado se, a partir de H2, traçarmos uma linha auxiliar simétrica da projeção frontal da reta, ou seja, de A2. Essa linha auxiliar, ao intersetar a projeção horizontal da reta, A1, determina a projeção horizontal do ponto Q e, posteriormente, determina-se a projeção frontal. Para se entender melhor este processo, imagine-se que a linha auxiliar não é mais do que a projeção horizontal da reta A. Se repararmos, todos os pontos desta reta têm cota e afastamento iguais, ou seja, esta reta A é uma reta do bетão 3, onde as projeções dos pontos são simétricas relativamente ao eixo X. Por essa razão, quando a linha auxiliar, aqui representada a laranja, interseta a projeção horizontal da reta A, fica determinada assim a projeção horizontal do ponto Q. Considere-se agora a reta A e determine-se os 4 pontos notáveis. A projeção horizontal da reta ao intersetar o eixo X determina F1, ou seja, a projeção horizontal do traço frontal. A projeção frontal da reta ao intersetar o eixo X determina H2, ou seja, a projeção frontal do traço horizontal da reta. Tendo estas duas projeções determinadas, pode-se determinar as projeções necessárias para que estes pontos fiquem representados, ou seja, F2 e H1. O ponto I, traço da reta no beta 24, é facilmente determinado, que se localiza quando as duas projeções se intersetam. O ponto Q, conforme já anteriormente foi visto, unindo H1 F2 através de uma linha auxiliar, essa linha interseta o eixo X e fica assim definido o ponto onde se localiza a linha de chamada do ponto Q. Também, conforme já anteriormente foi visto, se traçarmos uma linha auxiliar simétrica relativamente à projeção frontal, essa linha simétrica interseta a projeção horizontal da reta
e fica assim determinado a projeção horizontal do ponto Q, ou seja, Q1. Com o mesmo raciocínio, pode-se também traçar uma linha auxiliar a partir de F1. Esta linha é simétrica da projeção horizontal relativamente ao AX. Esta linha, ao intersetar a projeção frontal, determina a projeção frontal do ponto Q, Q2, e posteriormente determina-se a projeção horizontal do ponto Q, Q1.